Olá, muito boa noite para todo mundo. Na rabeira de uma estrela guia, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV viajou uma noite e mais um dia para trazer a boiada pantaneira e rever a companheirada desta freguesia. E estando aqui chegada e arranchada na roda da gameleira, já vai começando a função com a recitação da nossa prosa brideira do dia. Com o mês presente estando já quase nas suas horas derradeiras e com o setor exportador prometendo o melhor abril da história desde que o Brasil virou cachorro grande no mercado internacional de carne bovina, a hora agora é boa para prestar um pouco mais de atenção no procedimento atual do nosso maior freguês na praça, que é a China, né? Pois então, a primeira questão a ser levada em consideração é que, passando na peneira o trecho já vencido neste ano presente de 2024 que está em andamento, o que tem para ser contado é que o volume embarcado daqui para lá tem apresentado um substancioso crescimento. Aí, conforme todo mundo tem bem recordação, né? Quando foi um pouco antes do meado do mês passado, o governo chinês anunciou a liberação das vendas de mais uma baciada de frigoríficos brasileiros e o resultado foi que o povo aqui ficou ainda mais esperançoso a respeito do rumo que o carretão estava tomando no eito. Logicamente que a companheira fazendeira tem perfeita sabedência de que a influência deste aumento no número de estabelecimentos autorizados a exportar para lá vai demorar um certo tempo para começar a fazer diferença na quantidade exportada e principalmente nos preços falados aqui na nossa praça boiadeira. Mas também é verdade que alguma reação já deveria ter sido registrada no valor do animal criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo comprador lá do Gigante Oriental. Mas até agora não aconteceu nada e a cotação desse tipo de mercadoria está parada no país inteiro. A questão, então, conforme a gente até já falou aqui, na ocasião daquela grande liberação, é entender qual é a verdadeira intenção da China com essa decisão de aumentar assim tão expressivamente e quase de repente, né, o número de fornecedores brasileiros autorizados a entrar no seu mercado. Pois o companheiro pecuarista não precisa ser doutor especialista em economia ou em futurologia, nem ter parte com as artes da adivinhação, para saber que o nosso já não tão estimado freguês chinês está querendo é derrubar mais ainda o preço da nossa mercadoria. De acordo com os números levantados pela Scott Consultoria, em 2021, a carne que o Brasil vendeu lá para o outro lado do mundo saiu pela média de 5.400 dólares por tonelada. Já no 22, a cotação desembestou no rumo de morro acima e chegou a 6.420 dólares. Mas no 23, eles resolveram manejar o facão derriçador de preço e cortaram o valor para 4.790 dólares. E agora no 24, a média já despencou para 4.440 dólares. E o caso é de se preparar, porque esta ventania derrubadeira ainda está longe de acabar. Para tirar boi de arribada, para pescar dourado de rodada ou para limpar uma invernada no muxirão, no sertão tudo é motivo de conversaiada e de animação. Mas se por acaso aparecer no andamento da lida alguma questão mal resolvida, que ainda não tenha uma solução conhecida, a gente está aqui à disposição para fazer a perguntação para um especialista, na nossa conversa com o analista. Olá, Felipe Fabri, zootecnista, analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Eu estou aqui hoje para sanar uma pergunta, um questionamento que chegou aí para nós a respeito do dólar. Essa alta da moeda norte-americana, ela pode favorecer o pecuarista brasileiro? Bom, vamos lá, a gente tem que entender o que aconteceu. O dólar subiu 3,4% agora nesse mês de abril, disparou dos seus R$ 5,00 no começo do mês para 5,22, cerca de 5,20 hoje. E o que a gente pode tirar com relação ao dólar, pensando em pontos positivos pro pecuarista brasileiro? A moeda norte-americana mais alta coloca a nossa carne mais competitiva no mercado internacional. O comprador do mercado externo consegue ter um poder de compra maior com relação à nossa carne e isso pode fazer com que a indústria venda mais, tenha talvez uma margem um pouco maior e repasse isso em preços ao boi gordo. Ponto. Vai acontecer? Não sabemos. Seria esse um cenário favorável ao pecuarista. Como a gente não controla esse ponto, a gente não tem como dizer que
vai ser favorável nesse aspecto de precificação da arroba do boi, a gente tem que olhar porteira adentro, e porteira adentro o cenário já é o oposto. Não é um movimento que beneficia o produtor. Por quê? Quando a gente para analisar, boa parte dos custos de produção da atividade, sejam eles com fertilizantes, com defensivos agrícolas, ou até mesmo com a soja e o milho, acabam tendo na moeda norte-americana um indexador com relação aos seus preços, e com essa movimentação de alta, a tendência é que os custos de produção aumentem também. Então, para o produtor, essa movimentação da cotação do dólar agora em abril mais firme, ela acaba sendo um ponto desfavorável ao pecuarista, olhando só para o aspecto produção, o aspecto fazenda. Podemos ter aí talvez um repasse por parte das indústrias a arroba do boi, um poder de compra um pouco mais firme? Sim, mas não dá para a gente afirmar que isso vai acontecer, então, olhando de modo geral, essa movimentação ela acaba sendo mais desfavorável do que favorável ao produtor brasileiro. É isso aí, pessoal. Para maiores informações, siga acompanhando a Scott Consultoria em todas as suas mídias oficiais. Um forte abraço a todos e até a próxima. E o companheiro boiadeiro já está careca de saber, mas não custa fazer de novo esta recordação de que para participar da nossa função não carece mais do que mandar uma mensagem eletrônica para pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. A comitiva pede agora a devida licença para nossa audiência para fazer aqui um intervalo ligeiro, mas vai ser só no tempo de o companheiro passar a tramela na janela e voltar a se assentar, e é já que o programa vai recomeçar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Fala, Marcos, tudo bem? E aí, é o Sidney que está falando. Tudo bom? Como Tá me vai, ouvindo Sidney? bem? Tudo bem? Ouço bem. Tudo jóia por aí? Graças a Deus, tudo muito bem. Uhum. Então tá, foi bem de viagem na volta? Foi bem o programa? Foi legal? Sim, eu acho que foi ótimo. É sempre um prazer estar por aí. Muito bom. Ô Marcos, desde aquela última vez que você participou aqui, não mudou nada, tá? A gente continua Certo. falando caipirês, né? Sei que tem certeza que você domina esse idioma tão bem quanto eu, né? E aí o negócio vamos proseando. Se eu tiver que te interromper, para não estourar o tempo, eu vou falar alguma coisa do tipo: entendi, muito bom, legal. Aí você conclui o raciocínio, né? E a gente encerra. Tá bom? Tá joia. Vou tentar ser. São 10 perguntas e vou tentar ser objetivo, tá? Na resposta. Tá, mas, ô Marcos, mas não precisa se preocupar muito com o tempo, não, porque se der para responder todas, tudo bem. Se não der, tudo bem também, porque Tá joia. aí os caras te procuram, me procuram. O importante é levantar o assunto. Tá Perfeito. bom? Então tá Ótimo. joia. Obrigado, viu, Marcos? Até já. Segura Obrigado a aí. você pelo convite. Tchau, tchau. Imagina, obrigado.
Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Até agora o povo todo achava que sabia perfeitamente o que é calor, né? Mas na verdade verdadeira, a gente só foi descobrir mesmo o que é isso e qual é o real significado desta palavra no ano passado, que foi simplesmente o mais quente dos últimos 174 anos, ou seja, desde que o ser humano aprendeu a medir e a registrar a temperatura do ambiente. Aí, com o mundo inteiro cozinhando num panelão de água fervente, até o nosso gado leiteiro brasileiro, que foi planejado, desenvolvido e criado para o clima tropical, passou por grande sofrimento por causa desse recente esquentamento geral. Pois esta consumição não pegou de surpresa os cientistas da Embrapa e o pessoal do PMGG, o Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando, que já estão trabalhando faz tempo numa forma de reconhecer e selecionar no rebanho os animais que são mais resistentes ao calor e que, além disso, também conseguem passar essa capacidade para os seus descendentes. E para esticar uma prosa a respeito de como é que isso está sendo feito, a gente convidou o Dr. Marcos Vinícius Gualberto Barbosa da Silva, zootecnista e pesquisador da Embrapa Gado de Leite, que vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Juiz de Fora, nas Minas Gerais. Boa noite, doutor Marcos Vinícius. É uma honra e uma grande satisfação ter mais uma vez a sua presença aqui no nosso arranchamento. Seja muito bem-vindo e, como você já é de casa, a gente até já vai dispensando da cerimônia para poder prosear mais à vontade, né? Boa noite, Marcos. Boa noite, Sidney. Muito obrigado pelo interesse no trabalho da Embrapa. Eu que agradeço a presença. Ô Marcos, a partir de que temperatura o gado em geral começa a sofrer por causa do calor? Sim, gente, na verdade isso depende um pouquinho da raça e também depende da categoria animal. De uma forma bem geral, a gente pode dizer que as raças taurinas, principalmente as vacas em lactação, elas devem ser mantidas em ambiente cuja temperatura esteja entre 4 graus Celsius até 24 graus. Mas, falando um pouquinho mais sobre as raças em si, normalmente as raças como a holandesa, ela tem uma temperatura crítica, né, um pouco mais baixa, em torno de 24 a 26 graus, quando comparado ao Jersey, que já chega a 27, 29, e ao pardo suíço, que é um pouco superior aos 29, 29,5, quase 30. Né? Quando a gente fala já de animais zebuínos, essa temperatura de conforto térmico ela é mais diferente, é um pouco diferente. Né? Ela chega aí em torno de 10 graus até 32 graus e a temperatura crítica para esse tipo de animal seria em torno de 35 graus. No caso do girolando, que seria aí um animal sintético oriundo do cruzamento entre a raça holandesa e a raça Gir, seria mais próximo aí das raças zebuínas, mais próximo do Gir. Mas é importante dizer, Sidney, que muitas vezes a gente relaciona, né, o desconforto técnico às altas temperaturas, mas existe também o oposto, né, os animais em desconforto térmico por baixa temperatura, como acontece muitas vezes com as raças zebuínas no sul do Brasil durante o período de inverno. Uhum. Agora, tem uma outra coisa também, né, Marcos? Como é que a umidade do ar contribui para aumentar ou diminuir o conforto da vaca leiteira? Bom, os ruminantes, eles são o que a gente chama de animais homeotérmicos, né? Então, eles possuem uma capacidade de troca de temperatura corporal e vão utilizando alguns mecanismos de troca de calor, como, por exemplo, a evaporação. Quando você tem uma alta temperatura e você também tem uma alta umidade, isso dificulta a evaporação da transpiração. E essa perda de calor ela não é efetiva, né? O que leva a um acúmulo do calor corporal e aí causa o estresse térmico. Então, a temperatura ela dificulta essa troca de calor com o meio, né? E, vamos dizer, provoca, é um fator auxiliar para provocar o estresse térmico. Agora, o que acontece com o animal quando ele entra nessa situação
de padecimento por causa do calor? Bom, a gente vê algumas alterações comportamentais e metabólicas, né, que podem servir como indicadores do desconforto térmico, né? Então, o animal ele aumenta a ingestão de água, ele reduz o consumo de alimentos, né, a matéria seca, né, o consumo de matéria seca, o animal se torna mais ofegante, ele tem aumento da salivação e da transpiração, aumento da frequência cardíaca e também respiratória, e do ponto de vista de produção, ele diminui a produção de leite, ele aumenta a possibilidade de ocorrência de mastite, né, e passa a ter algumas alterações na composição do seu leite. Ô Marcos, agora como é que foi feito esse estudo, né, para identificar os animais que resistem mais ao calor do que os outros? Bom, o que nós fizemos foi verificar a produção de leite no momento da ordenha e relacioná-la à temperatura e à umidade daquele ambiente no momento dessa ordenha. Então, nós verificamos, dessa maneira, qual seria o impacto da temperatura e da umidade no momento da produção de leite e também qual seria a perda de leite, ou a perda de leite durante a lactação decorrente desse estresse térmico. Tá? E para isso nós estudamos mais de 750 mil controles leiteiros e também informações de temperatura e de umidade nos rebanhos. Ô Marcos, agora como é que os cientistas fazem, né, para saber se um animal lá no meio da boiada, se esse animal mais resistente, ele vai conseguir passar para os seus filhos e filhas essa característica? Bom, uma das coisas que a gente faz é exatamente a avaliação genética do indivíduo para essa característica. Tá? E aí nós criamos um valor genético, um valor genômico para a resistência ao estresse térmico. Então, torna assim, muito mais fácil você selecionar os indivíduos a partir dessa informação, verificando quais são aqueles touros que possuem filhas mais ou menos resistentes ao estresse térmico. É uma avaliação genética um pouco muito semelhante ao que normalmente a gente faz, por exemplo, para a produção de leite. Agora, para o fazendeiro produtor de leite, Marcos, o que é que ele tem de fazer para saber se o touro que vai ser usado nas suas vacas tem essa capacidade de resistir mais ao calor e se ele vai passar isso para as filhas dele? Bom, hoje, no sumário da raça Girolando, a gente já publica essas informações ou a avaliação genética para os touros para essa característica que seria a resistência ao calor. Então, se o criador ele intenciona usar um touro Girolando, ele pode ir no catálogo e ver efetivamente quais são aqueles touros que passam essa resistência ao estresse térmico de uma maneira mais, vamos dizer, robusta. Tá? Então, usando o catálogo da raça Girolando é a melhor fonte de informação para se escolher o touro mais adequado. Agora, Marcos, a gente fala isso, que é ciência pura, uma coisa muito interessante, uma informação extremamente preciosa para o pecuarista, né? Mas agora não é só a capacidade genética dos animais, né, que é suficiente para resolver o problema do calorão nas fazendas leiteiras do Brasil, né? O que mais que a amiga pecuarista deve fazer para evitar o sofrimento do rebanho por conta disso? Bom, uma das primeiras coisas que a gente pode fazer para reduzir o impacto do calor, né, seria fornecer o sombreamento adequado para os animais. Né? Um outro fator bastante importante é disponibilizar água fresca, limpa e de alta qualidade para esses indivíduos. Né? Isso faz com que haja um melhor funcionamento, né, de funções fisiológicas dos animais, eles possam dissipar o calor com uma maior efetividade. Além disso, né, a gente pode ter algumas instalações com uso de ventiladores e aspersores, né, que vão auxiliar no resfriamento do animal. E, se possível, Sidney, o que a gente preconiza também é fazer com que o animal tenha as distâncias de deslocamento reduzidas. Por exemplo, Entendi. O tempo e a distância que uma vaca leiteira vai para a ordenha, por exemplo. Entendi. Muito bom. Ô, Marcos, eu queria dar os parabéns para vocês, né, por mais esse trabalho aí a favor do pecuarista brasileiro, né, e a gente admira muito o trabalho da Embrapa, né. Parabéns para você e para toda a equipe, um abraço e até a próxima.
Muito obrigado mais uma vez pelo interesse no trabalho da Embrapa. Cid, estamos aqui à disposição dos criadores e também de vocês. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Estando o mestiço marchando sossegado e com o serviço correndo no tempo aprazado, a pionada resolveu fazer uma parada ligeira aqui mesmo na beira da estrada. E quando o transporte for retomado e a boiada pegar de novo o rumo do norte, o assunto que por nós será conversado é o andamento da negociação com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. Da estrada, o viajante ainda está podendo encher os olhos com a beleza dos campos verdejantes, pontilhados com o branco do gado já engordado. E enquanto isso, o fazendeiro vai segurando a boiada na invernada e a nossa praça boiadeira continua embicada na subida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta já. Aguarde. Tem que... A Aline, sem dúvida, é bem melhor. Abriu valendo. Olá, tendo imensa satisfação de poder estar de novo aqui na frente da televisão junto com o nosso povo, eu peço um minuto de atenção para a anunciação dos assuntos que serão tratados no Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira. Além das notícias da pecuária e do boi gordo, a gente vai ter também uma análise a respeito de como a queda na lucratividade da pecuária amansou o mercado nacional de ração animal. É às 7h25 da noite, não perca! O progresso é constante. O legado. Nesse Brasil imenso, o progresso é constante. Leilões. Estamos de volta e agora a gente chama a atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros que têm gado pronto para ser negociado para a situação que eles vão encontrar na hora de apresentar essa boiada no mercado. Com o rocio das manhãs outonais cobrindo de brumas o baixio do rio e um ventinho frio querendo já arrepiar o pelo dos animais, o tempo voltou a cumprir o seu procedimento costumeiro de querer ser mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros. E o caso, então, é que o abril já está nos seus dias derradeiros. Mas, apesar do avançamento do calendário, na maior parte do Brasil, o mercado pecuário está demonstrando grande firmeza, sendo que, ao contrário do que era o esperado, em várias das principais regiões de criação do país, o carretão está embicado na subida do estradão.
A parte principal da explicação para esta situação atual, conforme já é da sabedência dos companheiros e companheiras boiadeiros que nos dão a honra de ter aqui a sua audiência, é que, falando assim no geral, a chuva veio atrasada e a consequência disso é que nas invernadas tem sim capim em quantidade suficiente para sustentar o mestiço. Aí, pelo menos por enquanto, o fazendeiro ainda está podendo segurar a boiada na propriedade. E nesta condição, é ele que está determinando o comportamento da oferta de gado terminado e o andamento da negociação na nossa praça boiadeira. E para completar a parelha que está puxando esse carretão na subida da ribanceira, a demanda por carne não diminuiu tanto quanto seria o normal aqui no nosso próprio terreiro e continua apresentando um extraordinário crescimento lá no estrangeiro. De acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, agora, nestas 3 primeiras semanas de abril, foram despachadas lá para fora um total de 155.900 toneladas do produto in natura, com a média diária chegando a 10.400 toneladas. Este volume representa um espantoso aumento de nada menos que 70% em relação ao período correspondente do ano passado. Mas o problema é que o preço piorou de novo, agora para $4.500 por tonelada, com uma redução de 5,1%, sempre na mesma comparação. Passando o traço e fechando esta conta, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o boi subiu em 5 dessas praças consideradas e caiu só em uma, enquanto a vaca teve 4 altas e 2 quedas. Começando então a recitação pela lista das arribadas, a gente registra que a relação foi encabeçada pelo Acre, onde a alta foi geral, com o macho indo para R$ 200 redondos e a fêmea para R$ 185, isso para pagamento a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Paragominas, no Pará, o boi pulou para R$ 222. Em Marabá, foi a vaca que aumentou sozinha para R$ 190. Em Santa Catarina, o boi melhorou para R$ 240. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, a fêmea avançou para R$ 206. No norte de Mato Grosso, o macho já não sai mais por menos do que R$ 210. Em Cuiabá, capital do estado, a vaca foi levantada para R$ 196. Já no sul das Minas Gerais, o mercado andou em rumos desencontrados, com o boi melhorando para R$ 215, mas a vaca piorando para R$ 185. No sul da Bahia, o macho desceu para R$ 213. E no oeste do Rio Grande do Sul, quem tem fêmea para vender está pegando no máximo R$ 7,40 por quilo vivo, ou R$ 222 por arroba. Acordei com a boca boa para tomar um café de 2 mãos com broa e requeijão, mas como o fogão estava apagado, eu peguei meu alazão tostado e fui para o lado do rancho do compadre Zé Amado para ver se ele já tinha acordado. Cheguei, desapiei e dei bom dia e já veio lá a Sinhá Maria para cumprimentar e mandar sentar, oferecendo ambrosia e bolo de fubá. E para não ser deseducado, eu fui obrigado a comer até me regalar. Estas prosinhas versejadas que a gente recita aqui todo dia no arremate da nossa apresentação, eu mesmo que escrevi pela minha própria mão, tendo como inspiração a riqueza e a beleza contidas na lida e na nossa vida sertaneja. E aí, para fazer a louvação da nossa verdadeira cultura brasileira, foi tomada a decisão de publicar tudo. Pois então, para quem ainda não conhece, eu apresento aqui a minha série Versinhos de Caipira, formada por esses 4 livros diferentes, que juntos têm mais de 800 dessas trovinhas, sem nenhuma repetida. Para quem quiser saber como fazer para comprar um ou todos os exemplares da coleção, pode ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E se dependesse só da nossa vontade, a gente nem voltava hoje para a cidade, mas tendo uma nova jornada pela frente, a comitiva anuncia a retirada e se despede do povo desta freguesia, deixando acertada a volta do Terra Viva DBO na TV
para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.